livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a partir do versículo 1, que diz: E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente, numa visão, um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Então, retirando-se o anjo que falava com Cornélio, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Essa é o resumo, de uma história muito interessante, de um homem gentil, de um homem que não tinha ainda o conhecimento de Cristo. O texto escrito por Lucas, diz que ele era um homem piedoso, um homem bom, um homem temente a Deus, embora estivesse vivendo em meio a uma sociedade politeísta, com todas as liberdades que existiam no Império Romano, a licenciosidade que imperava, mas ele escolhe uma vida separada, uma vida piedosa, de forma que este homem agradava a Deus. Agora, diz o texto, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa. E ele era um homem bom, ele era um homem que dava muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Veja que ele tem todas as características de um homem santo, de um homem temente a Deus, de um homem que ora, de um homem que enxerga o próximo, de um homem que não quer somente para si, de um homem que está atento às necessidades do seu próximo, e tudo isso agrada a Deus. Fazer o bem ao próximo, socorrer alguém, estender a mão, ser bondoso, ser piedoso, honrar o pai e a mãe, que é um mandamento com promessa. Tudo isso é correto, é bom, é maravilhoso. Mas tudo isto, mesmo agradando a Deus, segundo este relato de Lucas, escrevendo aqui a história, o início da história da igreja, é uma história que ele conta ao seu amigo Teófilo, e todas essas características de Cornélio, mesmo sendo um homem bom, piedoso, que orava a Deus, lhe faltava alguma coisa. E eu diria que lhe faltava o principal, lhe faltava o conhecimento sobre Jesus, para que a sua vida agora fosse de fato preenchida, aperfeiçoada. Porque atos de bondade, na verdade, deveria ser e deve ser uma obrigação nossa. Porque nós estamos vivendo num mundo tão corrupto, tão caído, tão decaído, que até os atos de bondade, de misericórdia, de honestidade se tornam destaques, nas mídias. Você vê lá o jornal
falando sobre um homem que achou uma quantia e devolveu. Aí vai lá, faz uma reportagem com ele e mostra, ainda existe honestidade. O que deveria ser comum se torna algo né, fora do comum. A honestidade, as boas práticas, o bom convívio, a honestidade, tudo isso deveria ser uma prática comum. Mas não. Então, Cornélio tinha essas práticas, boas práticas. Era um homem bom, era um homem piedoso, era um homem temente a Deus, era um homem que dava esmolas, que socorria, e certamente ele agradava a Deus porque ele não fazia visando nada em troca. Trazendo para os nossos dias, ele não fazia para aparecer no Instagram, para ter curtidas, comentários. Ele fazia porque de fato seu coração era bom. Mas faltava alguma coisa na vida de Cornélio, porque os seus atos de bondade, ou qualquer ato de bondade, mesmo espontâneo, mesmo verdadeiro, não nos justifica diante de Deus, não nos torna justos ou santos ou salvos diante de Deus. Porque Paulo diz que a salvação não vem pelas obras, a salvação não vem pelos meus atos de bondade, a salvação não vem porque eu fiz algo para ser salvo e isso me justifique, não. A salvação é pela fé em Cristo, pelo ato expiatório de Cristo na cruz. Ela é graça, ela é misericórdia, ela é favor imerecido. E ele diz: pela graça sois salvos. E isto não vem de vós, para que ninguém se glorie, para que ninguém bata no peito e diga: eu estou sendo salvo, eu fui salvo porque eu sou bom, porque eu dou esmola, porque eu faço, porque eu aconteço. Não. Todos nós, qualquer homem, desde o Cornélio piedoso, ou qualquer ser humano que chegue diante de Deus como salvo, ele só foi salvo pela graça de Deus. Ele só foi salvo por meio do sacrifício de Jesus, que quitou a nossa dívida para com Deus. E o ato da salvação, né, que envolve a regeneração, você é novamente gerado, é o que Jesus fala a Nicodemos: você nasceu de novo. O que ele fala para um mestre da lei, para um príncipe, dizendo: tu és mestre em Israel e não sabes essas coisas. É necessário nascer de novo para fazer parte deste reino. Regeneração. Justificação. O que é justificação? É o ato de tornar o indivíduo justo. Você é um pecador, você é um transgressor, você se afastou de Deus, os teus caminhos são maus, são perversos. É o ser humano descrito por Paulo em Romanos, no capítulo 7, onde ele vai falar o que é o ser humano longe de Deus. O que somos nós se não fosse Deus? Aí Paulo vai dizer que os nossos pés são ligeiros em derramar sangue. A nossa boca ou a nossa garganta, em algumas versões, é como um sepulcro caiado. Ele diz que não há bondade em nós. Ele diz que quando pensa fazer algo bom, o mal ele já faz naturalmente, porque esta é a essência do ser humano caído. É por isso que ele dá um grito, um brado, dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem pode me salvar de mim mesmo? Aí o Espírito Santo vem e diz assim, agora escreve Paulo: mas graças a Deus por Jesus Cristo. Porque não são os meus atos não me salvam, não me justificam. E se eu faço algo de bom, eu faço porque eu fui alcançado, porque fui salvo, porque fui resgatado, e não para ser. Eu não faço nada para ser salvo, eu faço porque sou salvo, entende? Paulo diz ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos,
ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado em favor dos pobres, ainda que eu faça tanta coisa, ele diz, deve haver algo muito maior em meu coração, o amor. E este amor do qual ele fala é o amor de Deus que foi derramado em nossos corações. Cornélio, homem bom, homem piedoso, temente a Deus. Olhando de fora, honestamente, para Cornélio, qualquer pessoa diria, é crente. Ele ora. Mas Paulo também orava, ele era um homem religioso, ele era fariseu, mestre. Ainda muito jovem, mas já era mestre de fariseus. Ele orava, ele jejuava, ele oferecia seu sacrifício, prestava culto, lia as escrituras, era um homem religioso. Mas a sua vida não era transformada. Porque de nada adianta ser religioso, ser um praticante, ter todas as características, né? Essa fachada, este invólucro que diz é bom, é crente, tem Deus, mas por dentro ainda lhe falta o essencial. Falta a transformação, falta o novo nascimento, falta ali a regeneração, falta ali a justificação e começar um processo de santificação, o qual nós buscamos todos os dias até a nossa partida, até a vinda de Cristo. Então, este homem tinha poder, este homem era um centurião, este homem tinha autoridade e, andando na contramão da maioria, ele se torna um homem bom, um homem piedoso, um homem que dava esmola, um homem que orava, um homem que agradava a Deus. Mas o que é que faltava então, irmão, para Cornélio? O que é que faltava que o Senhor diz aí que Cornélio, com todas essas características, com todas essas virtudes, que até agrada a Deus? Porque se você compara Cornélio, por exemplo, com as características de Jó, são muito semelhantes. O que é que Deus diz a respeito de Jó? Quando Satanás se apresentou, ele disse, viste tu, meu servo Jó, homem temente a Deus, que se desvia do mal, um homem íntegro. Quando você olha para Cornélio, você vê aqui Lucas dizendo, ele era um homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa. Veja que não era só ele, a sua casa o acompanhava. Ele não era bom administrador apenas da sua centúria, ele era um bom administrador da sua casa, do seu lar. Ele fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Tem as mesmas características do patriarca. O que é que falta para a vida de Cornélio? Talvez você comece a se identificar dizendo, eu sou um homem bom, eu sou um homem que honro meus pais, eu sou um homem que faço bem, eu não engano, eu procuro viver uma vida honesta, eu oro, eu leio a Bíblia, eu canto. Mas o que é que me falta? Eu já tenho Jesus, alguns vão dizer assim, eu já tenho Jesus no meu coração. Mas não devemos viver apenas de frases prontas. A nossa vida tem que ser experiências. Qual a experiência que você tem, portanto, com Jesus? De uma vida nova, de uma vida transformada, de uma vida de santidade.
Cornélio era um homem bom que agradava a Deus. Isso não significa que ele era um homem salvo, regenerado, transformado. As boas práticas, um bom comportamento, uma boa índole, um bom caráter não faz de você um salvo. Faz de você uma boa pessoa que agrada a Deus. Tudo que é bom vai agradar a Deus. Tudo que é verdadeiro vai agradar a Deus. Se você é um homem bom, se você é um homem correto, se você é um homem que um homem que eu falo envolvendo todas as pessoas, tá? Que tenta viver dessa forma, você está agradando a Deus. Mas não significa que eu sou salvo por isso. Porque se assim fosse, as Escrituras estariam mentindo, Paulo estaria mentindo. Porque ele diz que não é pelas obras. Ele diz que é se com teu coração creres e com a tua boca confessares, serás salvo. Ou seja, ele não diz se você for bom, e você deve, eu devo ser bom, devemos ser bons, devemos ter boas práticas, boas convivência. A Bíblia diz seguir a paz com todos e a santificação. Fator sine qua non, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nem eu verei o Senhor, nem o mundo verá Deus em mim, sem a qual ninguém verá Deus. Seguir a paz com todos e a santificação, para que o mundo veja Deus em mim e eu continue vendo Deus. E cada vez que eu vejo Deus, me aproximo de Deus, mais santo eu quero ser, mais limpo eu devo ser. Piedoso, temente a Deus, se desvia, né? Fazia muitas esmolas com toda a sua casa. Era uma família que se destacava diante de Deus. O relato de Lucas, né? Que é um relato minucioso, quase jornalístico. Ele diz aqui que este homem tinha todas essas características: piedade, uma casa em ordem, olhava para o próximo, orava a Deus e ainda tem visão. Aí teve uma visão, um anjo de Deus que lhe aparece dizendo: Cornélio, chama ele pelo nome. Não é um sonho, é uma visão. É como se a dimensão espiritual se descortinasse, e se descortinou, e aparece um ser celestial dizendo assim: o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, ou seja, Cornélio olhando para aquele anjo, para aquele ser celestial, pergunta se ele é o Senhor, e ele responde: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus, serve de memorial diante de Deus. Você é um homem aqui na terra que é uma referência de bondade, de piedade, de honestidade, de amor ao próximo. Mas falta alguma coisa para Cornélio. Está faltando algo para Cornélio. E talvez seja isso que esteja faltando para a sua vida. Você que diz que tem todas essas características e talvez possa ter até mais. Mas não se auto-engane. A salvação não vem por atos de bondade. Salvação é graça. É reconhecimento do sacrifício de Jesus. É olhar para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é pelas nossas obras para que ninguém se glorie, mas é mediante a graça, pela fé.
em Jesus Cristo. Deus não quer perder Cornélio. Deus não quer que um homem, Ele não vai deixar que um homem bom, de bom caráter, que embora carregasse todo o princípio do Evangelho em seu coração, ainda não conhecia o Evangelho, ainda não conhecia a palavra, ainda não conhecia Jesus Cristo. Aí Deus agora olha para Cornélio e diz: as tuas esmolas têm subido para a memória de Deus. Envia homens a Jope. Manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Aqui entra uma outra história. É um Cornélio, um homem bom, piedoso, temente a Deus, que orava com toda a sua casa, com toda a sua família, mas que lhe faltava Jesus, que lhe faltava confessar Jesus como Senhor, como Salvador, como soberano da sua vida, não César. Mas Jesus é o rei. Jesus queria ser o rei da vida de Cornélio. Aí aqui começa a se desenrolar uma outra história de alguém que estava resistente em anunciar o evangelho aos gentios, de alguém que ainda estava num pedestal se achando superior, de alguém que até foi repreendido pelo apóstolo Paulo por causa dessa sua conduta, dessa sua rigidez em relação aos gentios. Aí Deus diz: eu vou levar a salvação para Cornélio e vou dar uma lição a Pedro. Que Deus maravilhoso! Glória, pois, a Ele eternamente. Amém, amém, amém. A vontade que dá é só de glorificar a Ele. Aguenta aí, Cornélio, porque eu ainda preciso aperfeiçoar Pedro. Aí Pedro está lá, tem uma outra visão, vendo aquele lençol com aqueles animais que na dieta judaica era proibida. Aí Deus diz: olha, pega tudo isso aí, mata, come. Aí Pedro: não, aqui é boca santa, aqui não entra nada impuro, nada imundo. Aí Deus diz: não digas que é impuro aquilo que eu purifiquei. Deus estava falando dos gentios, ele não estava entendendo. Chega os mensageiros de Cornélio, leva Pedro até Jope. É interessante que Pedro, quando chega na casa de Cornélio, ele chega ainda com o coração duro. Deus se apresentou, Deus lhe revelou, Deus disse que não diga o que é impuro aquilo que ele tornou santo. Ou seja, a salvação é para todos, é para o judeu, é para o gentio, é para o livre, é para o escravo, é para todas as pessoas. Mas Pedro ainda não estava entendendo. Deus dizendo: segura aí, Cornélio, tu tens me agradado, mas te falta a salvação. Agora vem cá, Pedro, tu tens me agradado, mas te falta entender que o evangelho não tem barreiras, não tem fechaduras. O evangelho deve se espalhar, porque Jesus disse: vocês devem ir. Comecem por Jerusalém, se espalhem pela Judeia, derrubem a barreira contra Samaria. Mas ele diz: até os confins da terra. Quantos Cornélios, quantos que estão dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Quantos centuriões, quantos aeropagitas estão necessitando ouvir o evangelho, Pedro. Aí Pedro chega na casa de Cornélio. Deixa eu pular aqui por causa do tempo, não dá pra gente esmiuçar, mas ele diz aqui: vai com eles, chegaram em Cesareia. Versículo 25: aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo. Prostrando-se aos seus pés, adorou, mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem.
E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se havia juntado. Aí o que é que Pedro diz? Olha o que é que Pedro, presta atenção no que é que Pedro diz. Porque são duas histórias. É Deus querendo salvar Cornélio e sua casa, nos mostrando que as obras não salvam. E agora é Deus dando uma lição a Pedro, dizendo: a salvação é para gentil também. Veja como é que Pedro chega na casa dele. Versículo 28, e disse-lhes, é Pedro falando: vós, ou seja, vocês, bem sabeis que não é lícito um homem judeu, ou seja, eu sou superior, a juntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Ô Pedro, quem foi que disse isso? A tua tradição? A tua cultura? Porque Deus não disse isso. O que Jesus disse: vai levar o evangelho a toda criatura, até os confins da terra. Não é da terra de Israel, é de todo mundo. Paulo entendeu isso. Vocês sabem que não é lícito um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiro. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chamem de comum ou imundo. Então por isso e só por isso é que eu estou vindo, entrando na casa de vocês. Aí começa a falar, parará, parará. Mas o que eu acho maravilhoso é que enquanto Pedro estava pregando, ainda com toda essa pompa, aí diz aqui o texto, deixa eu ver, deixa eu achar aqui, 44. Veja que Pedro ainda estava pregando, mas Deus tinha pressa. Pedro ainda estava falando, ainda estava ministrando, mas Deus tinha pressa em salvar, em encher do seu espírito Cornélio e toda a sua casa, diz o texto. E dizendo Pedro ainda, ou seja, ele ainda estava falando essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra e os fiéis que eram da circuncisão, e todos quanto tinham vindo com Pedro maravilharam-se de que o dom, de que o presente do Espírito Santo se derramasse também aos gentios. Deus estava dizendo: Cornélio é gentio, a sua família é gentia, mas confirmando o que o próprio Pedro citou lá em Atos 2. Acho que Pedro ainda estava meio confuso, porque ele mesmo cita Joel dizendo: o que está acontecendo aqui, esse derramar aqui, é o que disse o profeta Joel, que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Agora ele está vendo o Espírito Santo sendo derramado sobre a casa de Cornélio. E todos começaram a falar em línguas e magnificar a Deus. Aí Pedro já está todo quebrado, aprendeu a lição. Aí ele disse: pode alguém porventura recusar a água para que não seja batizado estes, que também receberam como nós, agora é igual a nós, o Espírito Santo, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, que Deus maravilhoso. Então, querido, não é pelas obras, não é por atos de bondade que a gente é salvo. Deus quer entrar na tua casa, Deus quer se revelar a ti, Deus quer derramar do seu Santo Espírito na tua vida, sobre a tua família. Deus quer te encher de graça, de poder, de renovo, de unção. Mas para isso, você precisa abrir o teu coração, assim como Cornélio, e dizer: eis-me aqui, Senhor. Confessar Jesus como o Senhor, como teu Salvador. E a graça do Senhor e a salvação e esse dom gratuito chegará na sua vida e da sua família, em nome de Jesus. Assim como na casa de Cornélio, eu pergunto: tem uma família aí para Jesus? Tem uma família que neste momento também quer ser cheia do Espírito Santo?
Talvez uma família que se separou de Deus, que se desviou, que se afastou, mas que nesta manhã reconhece e diz ao Senhor: Senhor, vem em minha casa, eu, minha esposa, meus filhos, a partir de hoje queremos te servir, queremos ser cheio do teu Espírito. Faça isso agora, que a tua casa seja restaurada, tua aliança com Deus seja reafirmada nesta manhã, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.